Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana conosco. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem, estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. O tema, né, a continuação dos Salmos, né, dos temas relacionados com os Salmos e também com as profecias e com os outros livros também da Bíblia. O verso, para memorizar, nos diz assim, Salmo 67, 3 e 4 diz, louvem-te os povos, ó Deus. Então é recomendado que a gente louve a Deus. Então temos que entender o que significa louvar. Né? Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações. Né? Fiquem felizes. Né? Pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Então o plano original de Deus é guiar todas as nações e julgar todo mundo com justiça. Salmo 109, 30 diz, louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Então uma das formas de louvar a Deus é com a boca. Louvá-lo-ei entre a multidão. Então, também entre as demais pessoas, né? Ou seja, vamos confessar, testemunhar perante as pessoas. Salmo 145, 3 diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, a grandeza de Deus nos faz, né, entender que nós devemos louvá-lo. Né? Sua grandeza é insondável. Então, não há condição de medi-la. Salmo 69, 34 diz, louvem-no os céus e a terra. Então, aqui, ó, os céus e a terra envolve, né, mais seres, né, mais, né, partes do que a humanidade. Os mares e tudo quanto neles se move. Então, aí tem animais, né, que não falam, né? Então, peixes, né, passarinhos, né? Como é que eles louvam a Deus? Né? A Bíblia explica, né, que eles louvar a Deus está muito relacionado também com dar glória a Deus. Significa, né, cumprir o propósito para o qual Deus nos trouxe à existência. Quando a gente faz isso, a gente está louvando a Deus. Nós estamos dando glória a Deus. Salmo 50, 14, 15 diz, oferece a Deus sacrifício de louvor. Então, aqui está dizendo que outra forma de adorar a Deus é sacrifício de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos, ou seja, os votos são as coisas que você decide fazer perante Deus. Invoca-me, Deus fala, no dia da angústia. Então, quem não vai ter angústia? Nós podemos estar passando em angústia nesse momento mesmo, né? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, está vendo aqui que louvor está relacionado com glorificar a Deus. Louvor e glorificar a Deus. Dar louvor e dar glória a Deus são relacionados. Né? Hebreus 13, 15 diz, portanto, ofereçamos sempre por ele, né, por através de Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios que confessam seu nome. Então, confessar o nome de Jesus perante as pessoas, né? Ou seja, dar testemunho que seguimos a Jesus, também nós estamos louvando a Deus. Quem pensa que louvar só é cantar, né? Não. Expressar a nossa fé em Deus é parte do louvor a Ele, parte que dá glória a Ele. Segundo Coríntios 10, 18 diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Então, nós não fomos criados para louvar a nós mesmos, mas sim aquele que o Senhor louva. Então, nós temos que esperar que Deus, né, considere a gente, né, como um amigo, assim como considerou como Abraão, meu amigo. Olha que maravilha, que bênção. Em fé em Deus, nós possamos alcançar essa condição também. Salmo 115, 17 diz, os mortos não louvam o Senhor. Então, alguns pensam, né, que as pessoas mortas já estão no céu, já vão estar, né, ou no céu, ou no inferno, e a Bíblia diz, não, que os mortos não louvam a Deus. Então, significa que eles não foram para o céu. Né? Nem os que descem ao silêncio. Então, os mortos, a Bíblia diz que eles estão o quê? No pó da terra. Provérbios 27, 2 diz que outro te louve. Né? Então, a gente não deve, né, louvar no sentido, né, de dizer que nós somos mais importantes que os outros. Né? E não a tua própria boca. O estranho e não os teus lábios. Então, se a gente tiver que receber louvor, que seja de outra pessoa e não nós mesmos. Temos que ser humildes, né? Aprender a ser humildes. Então, Deus é um Deus bem presente, meus irmãos, na vida daqueles que louvam a Ele, daqueles que obedecem a Deus, né? Que seguem e glorificam a Deus. Salmos 46, de 1 a 3, diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Refúgio no sentido, né, de um lugar que você vai ficar seguro. E fortaleza é um lugar forte, você vai ser protegido. É um socorro bem presente na angústia. Então, no momento de angústia, seja ela qual for, que Deus não está dizendo qual ela, nem está limitando. Ele diz que é um socorro bem presente.
Se você está angustiado, não importa o que você esteja passando, busque a Deus, confie nele, que ele é um socorro bem presente, justamente também na angústia. Portanto, não temeramos. Então, quando a gente confia em Deus, nós podemos passar por muitas adversidades, mas nós não vamos temer. Temer no sentido de ficar com medo. Ainda que a terra se mude, ó, a situação aqui é bem profunda, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Tem uma profecia que fala que isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, os montes vão mudar de posição, tudo, mas diz que ainda isso que ocorra. Imagina, os montes se mudar de lugar, é terremoto, é tsunami, é tudo que você imaginar, né? Ainda que as águas rujam e se perturbem, né? Aí os tsunamis, né? E todas as coisas que vêm a decorrer, né? Do movimento, né? Das águas, né? De forma violenta, né? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós temos que quê? Não devemos temer, devemos confiar em Deus. Salmos 46, 6 a 11 continua, diz, os gentios, né? As pessoas que rejeitam a Deus, são os gentios, se embraveceram, né? Às vezes fica revoltado com Deus, né? Os reinos se moveram, então aqui mostra, né, o futuro, uma profecia. Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, isso aqui é algo para o futuro. O Senhor dos Exércitos está conosco, então aqui é algo, quando Jesus voltar, vai acontecer todos esses eventos, né? E o povo, né, que rejeitou a Deus, né, que é chamado aqui de gentios, né? Eles vão se embravecer e Deus vai derreter, né? Com a sua voz a terra vai se derreter. E diz que Deus vem estar conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no meio dessas crises que vão estar acontecendo no futuro, Deus vai estar conosco. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Então, Deus vai desolar a terra, né, por causa dos seres humanos, né, que desobedeceram e rejeitaram a salvação. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então, as guerras, as batalhas que hoje não param, né? Quando Jesus voltar, elas vão cessar. Jesus vai acabar com isso. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Então, não importa as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, todas elas vão ser destruídas quando Jesus voltar. E Deus diz para mim e para você, aquietai, ou seja, fique sossegado. Sabei que eu sou Deus. Então ele está dizendo que quem está falando isso é Deus. Serei exaltado entre os gentios. Então Deus está dizendo que até os gentios, até as pessoas que rejeitaram a pregação do evangelho, um dia eles vão, né, ter que reconhecer. Serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está o quê? Está conosco. Deus vai estar conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então não é qualquer Deus. Alguns falam, Deus é qualquer um, você pode. Não, aqui é o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. É o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Só tem um. E a Bíblia fala algo justamente relacionado a esse salmo aqui, ó. Como os salmos também falam profecias. Apocalipse 6, 14, 16 diz: o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Tá vendo? O Salmo 46 fala que isso vai acontecer. A gente não pode temer, nem ficar com medo, mas sim confiar em Deus quando isso ocorrer. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Está vendo aqui? É por isso que Deus diz, Deus diz no Salmo 46, eu serei exaltado entre os gentios. Quando isso ocorrer, eles vão ter que reconhecer que Jesus é Deus. Jesus era o Messias verdadeiro. E eles vão dizer, diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, o Pai e o Filho. Então, os salmos, né, estão relacionando também pontos das profecias que vão acontecer no futuro. Jeremias 4, 22, 27 estende um pouco mais aqui desses conflitos que vão acontecer no futuro. Deveras o meu povo, né, está louco, já não me conhece. Então, muitas pessoas hoje não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Infelizmente. A Bíblia diz, são filhos nércios. Nércio é a pessoa, né, que não tem noção das coisas que estão acontecendo. Não entendidos. São sábios para fazer o mal,
mas não sabem fazer o bem. Então, o que é fazer o bem? Fazer o bem, meu irmão, minha irmã, é fazer a vontade de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo o bem para nós e para o próximo, né? E estamos fazendo a vontade de Deus. E diz: observei a terra, e eis que a terra era sem forma e vazia. Então, quando Jesus vier, onde a terra vai ser desolada, vai voltar a ficar sem forma e vazia. Tudo vai ser destruído. Também os céus não tinham a sua luz. Diz que ele dobrou como um novelo, né? Observei os montes, e eis que estavam tremendo. Ó. Novamente relacionado com o Salmo 46, né? E todos os outeiros estremeciam. Por isso que lá, Salmo 46 fala, quando socorrer, nós temos que lembrar que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Então diz: observeis que eis que não havia homem algum. A Bíblia diz aqui, né, que no futuro, quando Jesus voltar na segunda vinda, ele resgata, né, ressuscita aqueles morreram crendo em Jesus. Junto com os vivos, salvos, né, vão ser levados para os ares para encontrar Jesus nos céus. E os ímpios vão morrer. Então, isso aqui é a profecia do futuro. Ó. Não vai haver homem algum. Todas as aves do céu tinham fugido também. Alguns podem dizer: não, isso aqui é relacionado com aquela época. Não é. Não tem condição. Não ter homem algum, né? Os montes estremecer. É futuro. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derribadas, tá vendo? Derrubadas. Então, aqui é futuro. Relacionado com o Salmo 46. Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Diz aqui: porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. De todo, porém, não a consumirei. Então, Deus diz que não vai tornar ela um deserto, né? Vai desolar, mas não vai destruir a terra totalmente. Ela vai ser renovada, como nós sabemos. E a Bíblia fala justamente, Apocalipse 21, de 1 a 5, depois que Deus tratar com os ímpios, com Satanás, né, com os demônios, ele vai restaurar e criar um novo céu, uma nova terra. E aqui diz, ó, Apocalipse 21, de 1 a 5, vi novo céu e vi uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Passaram por quê? Porque eles foram destruídos. E o mar já não existe, ó. Não existe mar mais. Eu, João, vi a cidade, santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo. O tabernáculo, sabe o que é? O lugar onde Deus habita com o povo dele. O tabernáculo de Deus está com homens. No original, né, a palavra é Shekinah, presença visível de Deus. Pois com eles habitará e eles serão seu povo. Oh, que bênção. Oh, que glória. E mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Oh, meu Deus, que bênção. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, os salvos não vão estar mais envolvidos em situações de tristeza, né? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, Deus vai mudar toda a realidade da humanidade. Já não haverá mais pecado. Não há necessidade mais disso. E diz: o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem o poder para fazer isso, alterar a realidade. E diz: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Deus está dizendo novamente algo similar ao que Deus falou para Adão e Eva, né? Não coma desse fruto, senão morrerás. Então agora Deus diz aqui: agora já não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem luto, nem dor. Escreve, o que eu estou falando é a verdade. E antes que isso acontecer, Deus revelou para Daniel uma profecia que explica, né, como isso vai acontecer. E isso está acontecendo. Deus deu para Nabucodonosor um sonho, Nabucodonosor teve esse sonho e não sabia o que significava. E aí ocorreu um monte de problemas, né? Tentaram, né, matar os judeus, né? E inclusive Daniel, e Daniel orou com os amigos, né? E Deus revelou para Daniel o significado da visão. E a visão diz que Nabucodonosor tinha visto isso aqui, ó, uma estátua, né, enorme, né, com parte, né, de ouro, parte, né, de prata, né, como a parte dos braços ali, essa parte aqui, né, do tronco de bronze, né, as partes das pernas de ferro e a parte dos pés com ferro e barro. Então, se Deus não revelasse, até hoje nós não íamos entender o significado.
Mas Deus revelou, graças a Deus. Deus diz: depois de um tempo vem uma pedra, né? Que não foi lançada por mãos humanas, e essa pedra atinge o pé da estátua e destrói a estátua. Então significa, né, que a estátua, né, ela vai permanecer até chegar essa pedra, até essa pedra atingir, né? Então Deus revela para Daniel o significado que a parte da cabeça de ouro representava a Babilônia. E quando Deus deu essa visão para Nabucodonosor, era justamente o governo da Babilônia que estava no poder, no auge. Só que Deus disse que a Babilônia iria passar. E realmente passou. Durou do ano 605 ao ano 539 a.C. E Deus diz que depois viria um outro poder e ia substituir, vencer esse, a Babilônia. E realmente aconteceu. A Medo-Pérsia passou a governar e governou do ano 539 a 331. E os Medo-Persas tentaram, né, invadir a região da Itália. E aí houve uma guerra, houve uma batalha, né, lá. Nessa batalha, né, os gregos vencem, né? E Alexandre o Grande fazia parte dessa batalha e ele vence essa batalha. Deus disse que quem ia vencer, né, seria a Grécia. Essa Grécia é representada por essa parte aqui, ó, de bronze. E eles governam de 331 a 168 a.C. E aí Alexandre o Grande morre, né? E aí 4 generais, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeus, começam a brigar entre si e dividem o reino. Parte desse reino surge Roma. Roma cresce, se expande, né? Se torna o poder que Deus disse que seria o maior poder, né? Que seria a parte de ferro. Governa do ano 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, né? E aí diz que a parte de ferro, né, se divide, né, e se mistura com barro, né? E aí forma-se as nações europeias que nós conhecemos hoje da Europa Ocidental. E depois disso ocorre a volta de Jesus. O que é a volta de Jesus? É aquela pedra. Na visão de Daniel 2, 31 e 35 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e barro. Significa que a estátua continua até voltar, viu? Alguns pensam, né, que só tem os pés. Não. A estátua continua. Então, o que significa essa estátua? Povos, multidões e nações. Que povos? Povos descendentes da Babilônia, povos descendentes da Medo-Pérsia, povos descendentes da Grécia, povos descendentes do Império Romano e povos misturados, né, do Império Romano com outros demais povos. Forma essa estátua. Só que Deus disse que essa estátua representa o quê? A Babilônia. Por quê? Porque a cabeça dela é quem governa todo o corpo, que é a Babilônia, né, que é a cabeça. Então Deus diz que a pedra feriu a estátua nos pés, de ferro e barro, e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou o quê? Grande montanha e encheu toda a terra. Então, essa pedra que se torna grande montanha, Deus dá também a visão de Daniel 7, que vai ser o quê? A volta de Jesus. O governo eterno de Jesus. E aí nós podemos ver que o Salmo 47 explica um pouco disso. Ó. Salmo 47, de 1 a 3 diz: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Então Deus um dia vai vir governar toda a terra. Quem é esse Deus? Jesus. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Então Deus fala que um dia o povo de Israel será o povo principal da face da terra. E esse Israel aqui não é Israel sanguíneo, é Israel da promessa que Deus deu para Adão e Eva. Né? É esse Israel. Israel significa vencedor. Hebreus 2, de 7 a 9 diz: quem fez todo esse processo? Quem fez com que tudo isso acontecesse? Jesus. E aqui diz, ó, em Hebreus, quem é Jesus? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste. Então Jesus veio, tornou-se humano, numa condição um pouco menor do que os anjos. Mas Deus colocou o quê? Vestiu ele de glória e honra. E o constituíste sob as obras de tuas mãos. Então Jesus, Deus, né, nessa plano da redenção, Jesus assume sobre todas as obras, tudo que foi criado. Diz, todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Então aqui, ó, tudo, inclusive a terra, um dia estará subjugada, né, ao governo de Jesus. Debaixo dos pés significa que está sob o governo de Jesus. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito.
Mas agora ainda não vemos todas essas coisas que estão sujeitas. A gente não vê o governo de Jesus, mas ele está governando. Ele já está governando. Vemos, porém, Jesus o quê? Coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os homens. Então, Jesus aqui é que vai ser o nosso Senhor e Deus. Por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por quem? Por mim e por você. Então, quem morreu por mim e por você é o próprio Deus que tornou humano. Que benção. Aqui diz 1 Coríntios 15, 22, 26, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados o quê? Em Cristo. Todos morreram por causa do pecado de Adão. Por causa de Jesus, todos aqueles que aceitarem Jesus vão ter vida. Mas cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo, que é as primícias. Jesus foi o primeiro. Não no sentido que ele foi o primeiro que ressuscitou. Houve outras ressurreições antes de Jesus. Inclusive, a Bíblia diz sobre Moisés, né? Mas no sentido primícias aqui é principal. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. E diz aqui, porque convém que reine, até que seja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus vai governar tudo, e no final diz que o último inimigo a ser aniquilado é o quê? É a morte. Amém, né? Deus seja louvado. Então, a Bíblia diz, Romanos 16, 20, né? O Deus da paz vai esmagar em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, aqui, quem é o autor da morte é Satanás. E a Bíblia agora dá outra explicação, né? Que Satanás um dia vai ser esmagado debaixo dos pés, dos vossos pés, dos nossos pés. Imagina. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, um dia, aqueles que são salvos, nós que estaremos na eternidade, vamos ver Satanás ser destruído e aniquilado. Então a gente tem que se consolar. A gente pode estar passando, não importa, meu irmão ou minha irmã, o problema que você esteja passando. Nós temos que nos consolar, porque um dia Deus vai restaurar todas as coisas. E aqui diz, 1 Tessalonicenses 4, 3, 18. Eu tinha falado, né, de forma rápida, mas aqui vai explicar em detalhe. Ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. A Bíblia diz que os que morrem em Jesus estão o quê? Dormindo. Porque não tem esperança. Então, aqueles que não creem em Jesus não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos que isso aconteceu, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso é líquido e certo. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, esse aqui, Paulo foi instruído por Deus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que estiverem vivos, ele não está vivo, né? Então ele não estava falando dele, né? Não precederemos os que dormem. A gente não vai antes daqueles que estão mortos no Senhor. E a Bíblia diz que eles estão dormindo. Porque o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido. Ou seja, quando Jesus voltar, todo mundo vai saber. Não vai ser coisa escondida, não. E com voz de arcanjo. Arcanjo significa chefe dos anjos. Jesus é o comandante dos anjos. E diz, com a trombeta de Deus, né? E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar o quê? Primeiro, como eu tinha falado. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com os que foram ressuscitados. Né? Onde? Nas nuvens. Vamos ser levados para as nuvens. E vamos encontrar Deus, o Senhor Jesus, onde? Nos ares. Jesus não vai pisar na terra na segunda vinda. Jesus não vem criar um governo de 1000 anos na segunda vinda. A Bíblia não diz isso. E assim estaremos sempre com o Senhor. E disse, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então serve para mim e para você também. Zacarias 14, 3 e 4 diz que quando Jesus voltar na terceira vinda, e na segunda vinda já falei que Jesus não vai fazer nada aqui na terra, ele só vem resgatar os salvos. Na terceira vinda diz que Jesus volta, né? Na terceira vinda, depois de 1000 anos, e o Senhor sairá pelejar contra essas nações. Então a Bíblia está explicado lá também, sabe onde? Lá em Apocalipse 20, né, explica essa batalha que vai haver aqui. Ó. Então Deus, né, Jesus, vai pelejar contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão sob os seus pés, sob o monte da oliveira. Então Jesus desce com a cidade santa, justamente no monte das oliveiras. Por isso que Israel é um lugar importante, né? Até hoje.
tanta guerra acontecendo por causa desse lugar, né? Lá está o Monte das Oliveiras. E diz que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Então Jesus toca nesse monte e esse monte é fendido. Torna-se o quê? Uma planície. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande. E aí desce o quê? A cidade de Jerusalém, que João viu em visão. Ele falou lá, né? Nós vimos, já lemos. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E aí desce a cidade santa aí, ó, nesse lugar. Aí vai ser a capital da terra. E eu ainda vou dizer para você que é a capital do universo. Porque Jesus é quem é o governante também do universo. Zacarias 8,3 diz: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. Tá vendo? Deus prometeu que vai voltar para Sião. O que é Sião? É Jerusalém, é a região de Israel. E o Monte das Oliveiras vai ser o lugar onde vai estar a cidade santa. E o Monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Por que é o Monte Santo? Porque Deus habita ali conosco. Essa é a capital do universo. Então Deus, meus irmãos, fala para mim e para você. Nós temos que tomar uma decisão. Salmo 75, de 7 a 8 diz: Deus é o juiz. Deus vai julgar a gente de acordo com a mensagem que nós entendemos e com a decisão que nós tomamos. E diz que Deus é o juiz. A um ele abate e a outro ele exalta. Ele já explica quem ele abate. Aquelas pessoas que são desobedientes, não aceitam a vontade dele. Mas aqueles que aceitam, são humildes na presença de Deus, Deus os exalta. Porque a mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto. A cálice no sentido aqui que Deus vai colocar a gente sob uma prova. E está cheio de mistura esse vinho. E dá a beber dele. Para quem? As nações. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra sorverão e beberão. Então Deus diz que para o povo dele, ele vai dar um vinho. Né? Mas os ímpios, né, vão receber o seu só as escórias desse vinho. E aí, vamos ver mais em detalhes aqui, em Mateus 26, 26 a 30. Né? Nós já para estarmos bebendo esse vinho. Tá vendo? No original, vinho aqui não é vinho, porque vinho tem álcool, né, fermentado. É suco de uva no original. Mateus 26, 26, 30 diz Jesus: Quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Isso é o que é a Santa Ceia. Nós já devemos estar fazendo parte disso. E aqueles que não fazem parte da Santa Ceia, meus irmãos, vão beber as escórias, né, do vinho. Vamos já entender mais o que é isso. Jesus diz agora, tomando o cálice, dando graça, deu dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o quê? Meu sangue, representar o sangue de Jesus. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que aqui não fala todos? Porque nem todos vão aceitar. Nem todos vão decidir participar da Santa Ceia. Ele diz: E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus prometeu e ele vai cumprir. Um dia nós vamos estar bebendo suco de uva lá nos céus com Jesus. E tendo cantado um hino, saiu para onde? Para o Monte das Oliveiras. Olha o Monte das Oliveiras aqui de novo. O Monte das Oliveiras tornou algo importantíssimo. Sabe por quê? Porque Jesus participou de momentos importantes da vida dele. O Monte das Oliveiras esteve envolvido com Jesus. Então vai ser o lugar principal do universo. Apocalipse 14, 9 a 12 diz: E seguiu um terceiro anjo. Ora, esse aqui é a escória do cálice, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, nós sabemos que a besta aqui é o poder papal, né? E a sua imagem, quem é a imagem da besta aqui, né? E o falso profeta, né? Que é o que? As igrejas evangélicas, né? Que se uniram, né? Ao poder papal. E a imagem da besta, né? Está relacionada com o quê? Com a guarda do dia do domingo. Né? E receber o sinal na sua testa. A Bíblia diz que sinal e selo é a mesma coisa. A Bíblia diz que os povos de Deus, o sábado é um sinal ou selo. E o domingo vai ser o quê? Um sinal ou selo. Na testa, porque alguns vão aceitar a guarda do domingo de forma consciente.
e já aceitam hoje. Outros vão ser obrigados, né, na mão por causa do trabalho, né? Vão ter que guardar o domingo por obrigações legais, né, e leis. Diz que esses dois grupos aí, eles vão estar adorando a quem? A besta e a imagem. Esse grupo diz vai beber o vinho da ira de Deus, não é o vinho da Santa Ceia de Jesus, não. É o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre. O que é fogo e enxofre? É a segunda morte. A Bíblia explica isso aí, ó. Está lá em Apocalipse, né? Que é a segunda morte, né? Deixa eu só pegar aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Em Apocalipse 20, ó, 14 diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Diz quem é que não vai ser lançado nesse lago de fogo? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. De quem? De Jesus. Aqueles que rejeitaram a salvação. Aqueles que rejeitaram o plano da redenção. E nós não sejamos parte desse grupo. Então aqui diz, né, Deus, né, que esse cálice, né, esse fogo e enxofre aqui é a morte eterna, a segunda morte. As pessoas rejeitaram a salvação. E vai acontecer na presença aqui dos anjos e diante do Cordeiro. Diz que a fumaça do seu tormento sobe para sempre. Esse sempre aqui, a gente tem que entender, sempre para Deus é eterno. Quando diz que Deus fala alguma coisa para sempre, é porque ele é eterno. Agora, por exemplo, eu falo sempre para mim enquanto eu estiver vivo. Então o fogo vai arder enquanto essas pessoas estiverem vivas até serem consumidas. E depois se encerra. E elas não vão ter repouso até que se encerre a morte delas. E diz aqui, quem são os santos? Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Então, quem são os santos? São as pessoas cujos nomes vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro. São quem eles? Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus. Dentro desse mandamento, um deles é o sábado. E a fé em Jesus, né? Diz a Bíblia que a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, é o quê? É a Bíblia, é o Espírito de profecia. Então, meus irmãos, nós temos que tomar decisões importantes antes que tudo isso comece a acontecer. Isso pode começar a acontecer em pouco tempo. Salmo 67, 1, 2 diz: Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você, e nos abençoe. E faça resplandecer o rosto dele sobre mim e sobre você. Para que a gente seja libertado, para que a gente entenda a verdade e a gente tome a decisão do lado da verdade. Para que se conheça na terra o teu caminho. E quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está lá em João 14, 6. Então, conhecer o caminho, quem é? Conhecer Jesus. Entre todas as nações, a tua salvação. Quem é a salvação? Jesus também. Isaías 60, de 1 a 4, nos dá um conselho para mim e para você. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O que é a glória de Deus? É a verdade. Você está entendendo essa verdade? Então, a glória de Deus está nascendo sobre ti. Ele está pedindo para você se levantar. No sentido de que siga, tome a decisão. Porque eis que as trevas cobriram a terra. As pessoas que não conhecem a Deus estão o quê? Em trevas. Satanás mantém essas pessoas em trevas. E a escuridão os povos. Mas diz aqui, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E já está surgindo. Você já deve estar compreendendo muita coisa da Bíblia. E Deus está te mostrando, venha. A sua glória se verá sobre ti. Então, de uma vez que você toma a decisão do lado de Deus, a glória de Deus vai ser vista em ti. Porque as mudanças vão ocorrer na tua vida. E dizia, os gentios caminharão à tua luz. Então, agora tu vai passar a brilhar. Imagina, então, a gente nasce como trevas. Deus nos transforma e a gente passa a brilhar. Não uma luz grande, mas uma luz suficiente para as pessoas verem. E os reis
é o resplendor que te nasceu. Isso tudo, meus irmãos, se você aceitar como Jesus, Senhor e Salvador. Quando é que isso ocorre, meus irmãos? A Bíblia explica, lá em João, o Evangelho de João explica. Quando a gente né, faz parte, fazer parte disso. A Bíblia diz aqui, ó, mas a todos quanto receberam, a Bíblia diz ó, que Jesus veio, no verso 11, para o que era seu, e os seus não o receberam, infelizmente. Muitas pessoas não vão receber Jesus, não vão aceitar Jesus. Mas diz, mas a todos quanto receberam, então se você aceitar Jesus, ó, ele vai te dar o poder de você ser feito filho de Deus. Que benção. E aí, meu irmão, todas as promessas que Deus deu, os salvos faz parte, você faz parte. Aos que creem no seu nome, meus irmãos, você crê nele. Os quais não nasceram de quê? No sangue. Não é questão sanguínea, lembra que eu falei? Mas nem da vontade da carne. Mas nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus, meu irmão e minha irmã. Tome sua decisão. Se você não tomou até agora, tome agora. Sabe por quê? Porque ele diz o quê? Os gentios vão caminhar à tua luz, e os reis o respondeu que te nasceu. Levanta em redor dos teus olhos e vê. Você vai passar a ver a verdade, meu irmão, minha irmã. E todos estes já se ajuntaram. Então, algumas pessoas vão ajudar algumas pessoas a serem salvas. Alguns outros vão ajudar multidões de pessoas, vão se ajuntar por causa da mensagem que a pessoa vai estar pregando. Vão vir a ti, teus filhos virão de longe e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então aqui é o que? A nação de Israel vai ser formada. Você vai fazer parte disso. Essa mensagem aqui, na verdade, pertence a Jesus, primeiramente. Né? São filhos de Jesus e filhas de Jesus. Mas nós fazemos parte também dessa luz que eu falei. Da pequenina luz somos nós. Abacuque 3, 17, 18 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, isso vai acontecer. Nós vimos lá que a terra vai ser desolada, as nações vão, as cidades vão ser destruídas, né? E não vai ter mais alimento. Não vai ter mais o que? Figueira, nem fruto da vide, né? Os campos não vão mais produzir o que? Mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Isso vai acontecer. Todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aí basta a gente lembrar daquele Salmo 46, né? A gente vai passar por angústia? Vai. Vai passar por sofrimento? Vai. Dificuldade? Vai. Se já não estamos passando, mas nós não vamos temer, porque nós estamos com Deus e Deus está conosco. E na angústia, Deus vai ser o socorro bem presente para mim e para você. Se você for daqueles vivos que estarão vivos, Deus vai te proteger, meu irmão ou minha irmã. E aí Deus deu uma promessa para mim e para você, aqueles que creem. Isaías 49, 24, 25. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso? Quem é a presa? Somos nós, seres humanos, a raça humana. Deus fez uma pergunta. Se retiraria a raça humana do poderoso? Quem é o poderoso aqui? É Satanás. Escapariam os legalmente presos? Por que a gente está legalmente preso? Porque Adão e Eva pecaram. Então a gente está legalmente preso. A gente deveria morrer a morte eterna. Mas a Bíblia diz o quê? Mas assim diz o Senhor. Deus tomou uma decisão. Os certos presos vão se tirar do poderoso. Então nós que somos cativos de Satanás, Deus vai nos tirar das mãos dele. E você já pode ser libertado a partir de agora. Você tomar essa decisão. E a presa do tirano o quê? Escapará. Então nós vamos escapar de Satanás. Porque eu contenderei. Deus diz que vai contender com os que contendem com a raça humana, com a humanidade. E Jesus fez isso. Jesus veio, lutou e venceu Satanás. E os teus filhos eu remirei. E Jesus fez isso. Remir é salvar, é resgatar. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado. Começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus a ti e teus familiares. Amém.